pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Easy. Um rabizeiro com 10 meses e eu tô grávida de 7 meses do Levizinho. Gente, eu acho que eu não tinha postado muito sobre, porque foi meio conturbada essa minha gravidez. Tive alguns episódios, algumas coisas assim. E só que agora, né, acredito eu que tá indo normal. Levizinho mexe bem, sinto, né, bastante. Vou fazer os próximos exames. Fui bastante, fiz os primeiros exames, fiz os outros ultrassons. Por enquanto tá seguindo tudo bem a gravidez. Graças. Porque, gente, comentem aí se vocês já tiveram um episódio parecido, se é alguma coisa relacionada à gravidez ou não. Eu acho que não, porque bem no começo da minha gravidez do Levi, foi bem tranquilo, não tive nada ali no começo. Só que, opa, só que do Levi, eu comecei a sentir minha calcinha com muito líquido um dia. E eu achei que era alguma coisa relacionada à gravidez. Então eu falei, cara, eu acho que eu devo estar pegando muito peso, alguma coisa assim. E deve estar alguma coisa. Então peguei, fui lá no centro de, né, lá no HU. Aqui o HU é um hospital, né? Maternidade também, mas também ele é um hospital. Além só, porque aqui tem a maternidade que é só maternidade, que a mulher chega lá, parto normal ou cesárea, não é de alto risco nada. E tem esse lugar onde pode mulheres de alto risco, como o Ravi, ele foi de alto risco por causa do parto dele, que demorou para nascer, né? E eu também tive pressão alta. E do Levi, eu achei que ia ser de boa, tranquilo. Só que comecei a ver essa questão do líquido primeiro. Então fui na HU, fiquei preocupada, porque eu achei que era perda de líquido, porque minha calça vai ficando bem molhado mesmo. Então eu peguei e comecei a ficar preocupada. Passou o tempo e teve um dia que eu comecei a sentir muita dor. Na verdade, ia vir uns 3 dias que eu tava ruim. E no terceiro dia, mais ou menos, eu acordei cedo com uma dor. Achei que não era nada, tal. Só que essa dor triplicou, sei lá, de nível, assim. Imagina uma dor de infecção de estômago junto com uma cólica e você triplica essa dor. Só que eu não sentia nada aqui no estômago. Era uma dor que parecia... Gente, eu não sei. Parecia que eu ia ter meu parto ali. Eu falei, não, vai nascer. Eu vou ter um parto prematuro. Porque era uma dor insuportável. Eu peguei e tomei, acho que 3 remédios Buscopan. Tomei Dipirona, se eu não me engano. Eu não sei se foi paracetamol, mas eu sei que eu tomei uns 3 Buscopan que tinha em casa. E eu falei, gente do céu. E mesmo não sendo recomendado, mas era a única coisa que passou minha dor, porque eu tinha tomado outros remédios antes e não tinha melhorado. E foi um episódio bem assim, eu falei assim, eu achei que tinha acontecido alguma coisa, peguei e fui, né, passou no outro dia, eu fui na HU, demorei um tempo pra me recuperar, fiquei bem mal mesmo, não tava nem comendo direito, eu achei que, né, era alguma coisa, então eu fiquei super preocupada. Gente, eu comecei como que fala? Fazer o número 2, né? Como eu não tinha mais nada, tipo, no estômago, não tinha, tipo, toda vez que eu ia no banheiro, era, por exemplo, se eu tomasse água, era mais água que soltava, assim. Aí comecei a prestar atenção no papel higiênico. Aí tinha um pouco de sangue. E eu achei até que era da vagina. Eu falei, só pode, não. Eu tô alguma coisa relacionada à gravidez. Aí eu já fiquei muito mais preocupada. Como eu tava tão assim, né? Aí depois eu vi que não, era mais do ânus mesmo. Acho que eu tava fazendo cocô e tava, né, saindo, mas como não tinha nada, aí só saía essa meio sangue assim. Então, então a gente, né, chegou à conclusão que talvez era alguma coisa de infecção estomacal. Alguma coisa de estômago. Só que como eu não tava sentindo nada no estômago, era mais debaixo da barriga, assim, como se fosse uma cólica. Peguei, fui no hospital, só que eu não falei dessa questão do papel, porque eu achava até então que era da gravidez. Eu tava muito preocupada, eu falei assim, eu achava que era alguma coisa relacionada à gravidez.
Aí só como o bebê tava bem, tava, né? Depois fiz ultrassom também morfológica. Vou fazer, né, uns exames. E eu peguei e fiquei muito assim, tipo, meio abalada com esse episódio. Então, depois disso, comecei a prestar mais atenção. Fiquei, eu acho que umas semanas meio. Ai, comia uma coisa assim saudável, não comia muitas coisas diferentes. Comecei a comer mais fruta, tomar os remédios, né, mais certo. Como eu tive pressão alta da primeira gravidez, dessa gravidez, eu tô tomando cálcio, AS, que é pra prevenção, né, da pressão alta, e os fármacos que é o normal que toda grávida toma durante a gravidez, que é o ferro, né, pra neném ser forte, o corpo também, pra gente não se sentir tão cansada. E então eu fiquei muito assim, malada, né, com essa coisa do Levinho, mas graças a Deus não era nada. Então, aí minha gravidez, né, continuou. Eu tô com 7 meses, eu vou, acho, 28 semanas. Vou fazer o Combis direto porque o meu RH é negativo. Aí eu vou ter que fazer o Combis direto pra ver. Mas a minha primeira gravidez deu nada. Tomei injeção depois que ele nasceu. Acredito que nessa segunda gravidez também não vai dar nada. Por causa, né, que eu já, né, tomei essa vacina, mas, né, tem que fazer o exame pra ver se realmente, né, não vai ter nenhuma incompatibilidade sanguínea, porque meu ex o RH dele é positivo. Aí tem que fazer esse exame, quando a gente é RH negativo. A viseira, gente, 10 meses. Agora, furacãozinho da casa, furacãozinho. Aí, e eu acho que não postei muita coisa, né? Mas, deixa eu ver aqui. E 3 dias. Gente, aí aqui, batimentos, cartas. Isso aqui foi a primeira sessão que eu fiz pra descobrir de confirmar no meu sábado. E essa aqui eu acredito que seja morfológica. E essa daqui é morfológica, onde tem mais detalhes. Aqui ele tá com 25 semanas que eu fiz, ele já tava com 31 centímetros e 822 gramas. Gente, tá bom. Do Rabi, quando eu fiz, também tava mais ou menos nesse... na morfológica do segundo, tava mais ou menos nesse valor, quase 1 quilo ali. E nessa ultrassom, dá pra ver melhor o neném. Eu com 25 semanas, na ultrassom, nossa, parece que dá pra ver o rostinho, dá pra ver o narizinho. Não dá pra ver tão assim, né, gente? Mas dá pra ver bem melhor. O rostinho, o narizinho, a boquinha. É que na ultrassom aqui, quando sai, a imagem não é tão assim, né? Mas lá na hora, tipo, quando vai passando, já dá pra ver, assim, sabe? Um pouco a fisionomia. Dá pra saber, né? Tipo, quem vai puxar. Eu, pelo menos, não consegui identificar muito, mas dá pra ver, tipo, ó, né? O narizinho, os olhinhos, o pezinho, ó. Aqui, ó, o pezinho. Então, assim, deu pra ver bastante coisinha. E aqui, ó. Gente, não sei se vocês conseguem ver, ó, boquinha e narizinho. Ó, boquinha e narizinho. Muito fofinho. Acredito eu que vai ser parecido com o Rabi, porque a minha genética eu acho que é mais forte. Eu acho que vai nascer. Eu acho que meus filhos vão ser a maioria parecido comigo. A não ser que no futuro eu case com alguém que sejam, tipo assim, né? Que tenha uma genética mais forte, alguma coisa assim. Mas, acredito eu que Levizinho vai ser meio parecido assim comigo, com o Rabi. E eu tô na minha segunda gestação, depois, né, do meu primeiro aborto eu tive o Rabi e o Levi agora. Então, assim, essa gravidez também, apesar dos pesares, está sendo de boa. E a sétimo, a oitavo, o nono, acho que vai passar rápido esses 2 últimos meses, porque agora novembro, dezembro e janeiro é minha data prevista, né? Bem na metade ali de janeiro pro final. Eu posso, né, ganhar o Levi. Aí nessa gestação eu só quero ficar mais atenta pra não acontecer o que aconteceu com a Ravi, de passar um pouco do tempo. Porque como eu tive pressão alta, eu fui na maternidade, aí eu tomei soro, aí voltei pra casa. Então, assim, no momento que eu acho que era já pra eu ter tido cesárea, ou já ter tido um parto ali, foi meio que adiado. Gente, a gente sabe como que é posto de saúde, a gente sabe como que é, quando é público, né? É diferente. Então, assim, público não adianta. A gente tem que ficar indo, insistindo,
um pouco depende mesmo da gente, porque é muita gente, às vezes é muita. Mas assim, não. Mas a gente mesmo tem que ficar atento. Quem, né, precisa do público, igual eu, né? Não tem condição de pagar agora um hospital particular, né? Melhor e tal. Então, o público é assim, você vai, você tem que ficar. Então, se eu tivesse talvez, né, ido outro dia também, teria sido melhor. Muitas vezes, tem muitas coisas que a gente sente, é da gravidez. Mas tem coisas que talvez não seja da gravidez. Então, eu acredito que tem que ficar atento, porque com o Ravi, eu levei muito assim, tá tudo bem, é da gravidez, é da gravidez, é da gravidez. Meu filho quase passou da hora de nascer. Se ele tivesse passado da hora de nascer, hoje ele nem estaria aqui. Então, não é um assunto simples, não é um assunto, não é uma brincadeira, é um assunto sério, é um assunto que né, poderia ele não tá aqui hoje. Então, assim, hoje em dia, então, eu penso assim, eu tomo muito mais cuidado com essa gestação, não levo igual eu levava a do Ravi, que fulano falou que tá tudo bem. Ciclano não, é normal. Então, muitas vezes não. Minha avó falou, gente, olha, vó, eu vou te falar. Minha avó falou várias vezes pra mim. Bisa, a Bisa. Aí, ó, Ravizeira, ó. Minha avó, quando eu tava com 37 para 38 semanas, ela falou pra eu, ela falou, Kathleen, você tem que ir no posto, porque aconteceu isso com fulana que eu conheci lá anos atrás, e ela aconteceu a mesma coisa com você, ela ficou assim, não nascia, porque ela não sentiu nada, então às vezes tem que ir lá ver, porque às vezes já tá até na hora de nascer, mas só que às vezes você não sente, ou às vezes você pode estar perdendo líquido e você não sabe. E eu falei, não, ó, vixe, eu acho que não, acho que se na hora que eu tiver hora do parto, eu vou sentir alguma coisa em casa, vou sentir uma dor, vou sentir. Porque era isso que foi passado pra mim. Você tem que sentir alguma coisa. Você tem a bolsa tem que estourar, você tem que sentir, sei lá, a dor tem que sangrar, tem alguma coisa. Pra ver que tá nascendo, né? Tipo assim, chegou a hora do parto. E eu lembro que minha avó falava assim muitas vezes durante ali minhas 38 semanas que eu tinha que ir no posto, talvez se eu tivesse ido na maternidade e já corrido atrás, falado não sei o que, tem pressão alta, tivesse insistido mais lá no começo, não teria passado por tudo isso, talvez até poderia ter tido um parto normal, porque com 36 semanas, o Ravizinho tava com 2.800, ele tava com quase 3 quilos, se eu não me engano, com 36 semanas. Então ele teve 37, 38, 30, ele teve 3 semanas, quase um mês para ele engordar. Gente, impossível. Em 3 semanas, um bebê. Impossível, né? Eu acho assim, em 3 semanas, um bebê que é os últimos meses que o neném começa realmente a engordar. Então, ele não tem engordado o peso, né, lá dele, porque, gente, já tava com quase 3 quilos com 36 semanas. Então, com 38, já era pra ele estar o quê? Com uns 3 e pouco já, uns 3.300. Acredito eu que se ele tivesse nascido, por exemplo, com as 39 semanas e 5 dias, engordando normal, eu acho que ele teria nascido com uns 3,5. Eu acho que ele teria ganhado umas 30 gramas ou até mais. Dica! Aí, ó, umas gramas a mais. Só que, aquela coisa, né? Não tem como a gente, né, saber, não tem, tipo, eu deveria ter sido mais à risca ali no final da minha gravidez. Porque, cara, eu tava ali no final já, né? Só que, gente, era a minha primeira gravidez, não tinha nem noção pra mim. Tipo, o que me falavam, por exemplo, se meu parceiro que tava comigo falava que era normal e ele já tinha tido filhos, então, a gente, tipo, acabava, ele entende mais. Mas, na verdade, quem entende é a gente que tá gerando a vida. Se é a gente que tá gerando, se a gente que tá gerando filho, a gente tem que saber se tá na hora ou não, se tá sentindo alguma coisa, vai. Então, agora, por exemplo, do Levizinho, senti que tava escorrendo alguma coisa, um líquido, ou minha coisa tava ficando muito molhada, já fui direto no HU. Pode ser nada? Beleza. Às vezes não é nada. Mas peguei, fui pra ver, pra conferir. Senti essa dor do insuportável, que quase que eu achei que eu tava parindo, fui lá. Falei, não, eu vou, porque, né, vai que alguma coisa com o neném. Graças a Deus, tava bem. Peguei, né, e voltei a tomar os remédios certo. Ó.
Ó, o arteiro já derrubando meu celular no chão. A gente é assim o dia inteiro. Ah, isso que ela é vizinha nem nasceu. Então, eu falo, né, e aconselho, pelo que passou com o Ravi, pelo que eu já passei ainda, né, nem tive o parto, da gente ser mais criteriosa. Nós, mulheres que engravidamos, acho que deixar, tipo, um recado depois, né, desses episódios e tal, tudo durante a gravidez, a gente ter mais cuidado, a gente ter mais cisca, não... E levar em consideração muito comentários, talvez, assim, de pessoas bem mais velhas que a gente, igual a minha avó. Cara, minha avó, se eu tivesse talvez ouvido minha avó que falou pra eu ir no hospital, pra ter TV, porque talvez já tava ali na hora de nascer, e cara, nessa época que ela falou, provavelmente era na época que eu deveria já ter tido, que foi mais ou menos ali, quase chegando às 38 semanas, que foi quando ocorreu esse negócio da pressão alta, e eu com esse negócio de, ai, preciso sentir algo. Às vezes a gente não sente nada, velho. Às vezes é normal. Às vezes, por exemplo, eu fiz cesárea. Eu só senti dor pós-parto, que é aquela dor que você não consegue nem levantar direito, você dá risada, parece que o negócio vai... Você não consegue, você fica assim. Então, assim, a cesárea você vai sentir depois. Mas antes, eu não senti nada, gente. Nada, nenhuma contração, nada. E do Levi agora, foi só essa única dor que eu senti. Que eu sabia que não era nada na hora que eu senti. Eu achei, no começo eu achava que era da gravidez, mas depois quando eu comecei a prestar atenção na dor, eu falei, não, não é de contração, não é de nada, então deve ser outra coisa. E, né, aconteceu o episódio também do sangue e tal, então eu peguei e fiquei mais tranquila. Então eu falei, ai, graças a Deus, não é da gravidez. Mas assim, peguei, fui, veio, não fiz igual do Ravi, ai, não é nada igual da pressão alta, só fui lá, comecei a tomar metildol. Lógico, né, prescrição médica, fui no médico, ele passou, aí ficava anotando lá a pressão durante, né, o dia. Mas o certo é a gente ficar em cima mesmo, principalmente no final da gravidez. No começo, gente, durante, eu acho que só prestar mais atenção e tomar mais cuidado com as ultrações, fazer certinho. A do primeiro, a que é a morfológica do primeiro e a morfológica do segundo. Eu acho que se tiver tudo bem na morfológica do primeiro e na morfológica do segundo, você tomando remédio e nas consultas certinho, beleza. Agora, no final, eu acredito depois do que eu passei na minha primeira gestação, é o momento que a gente mais tem que ter atenção. Porque ali, né, pode ocorrer tudo. Igual, eu tive a gestação inteira tranquila e no final aconteceu o que aconteceu. Um rabizinho. Então, o Levi, dessa vez, eu tive esses episódios só, né, durante a gravidez, mas não foi, acho que nada tão sério assim, pra se preocupar. Mas agora no final, por exemplo, quando eu entrar ali no oitavo pro nono mês, eu já vou ficar. Ai, se eu cheguei nas 37, 38 semanas, se eu não tiver pressão alta, ou se eu tiver, eu já vou. Dessa vez eu já sei, né? Que pressão alta, já vou direto no hospital, já vejo se eu posso marcar a data da cesárea, ou se eu posso ter o parto induzido para tentar ter normal, porque eu gostaria de ter normal. Só que eu também não sei se dilata, né? Porque como o do Ravi não teve como saber, ele tava encaixado, mas só que não tinha como saber se dava pra eu ter tido normal, porque já tava passando da hora, ia ser um parto muito sofrido, então assim, se fosse normal, né? Então, não teria como saber. Agora, do Levi, aí dá pra ter uma noção do Levi quando estiver próximo, né? Aí eu posso ver se puder, né? Tipo, se estiver tudo bem e tal, e eu puder ter o parto, aí eu posso tentar, né, ter esse induzido. Ou marcar, né, cesárea e ter cesárea. Então, dessa vez, eu acho que acredito eu que eu já sei o protocolo para seguir. Mas, assim, tem que ficar atento. Porque, né, gente, eu tô falando assim, eu acredito eu que vá ser assim. Mas, às vezes, eu posso nem ter pressão alta nessa gravidez. Acho um pouco difícil, né? Mas eu acredito eu que acho que não sei. Só, né, esperando mesmo saber no final ali, né, das 37, 38 semanas. E dessa vez eu vou fazer a ultrassom bem próximo do meu parto, porque eu fiz com 36 semanas e depois eu só fiz quando eu tava ganhando Ravi. Então acho que eu demorei muito, prolonguei muito. Fiz ultrassom bastante lá no começo para saber o sexo, para isso, aquilo. E no final, que era importante para saber se a gente já estava preparado para nascer, não fiz. Fiz só quando eu já estava no hospital lá quase ganhando. Então dessa vez, tomar mais cuidado de fazer as ultrações. Quero fazer a normal, né, terceiro trimestre, mas fazer uma última quando estiver bem próximo, ou quando eu já tiver a pressão alta, né, passar um dia e ir lá e fazer para ver se eu já posso, né, ter o parto. Então, dessa gravidez quero estar bem atenta assim aos sinais
Então, uma sugestão, dica, eu falo pra vocês, porque a vida, né, acho que de um filho que tá em risco. E como eu não tinha essa noção quando eu tava grávida do Rabi, porque eu achava, né, que não tinha tanto, porque ia nascer, que, cara, você pensa assim, você é saudável, você não tem nada. Era só pressão alta ali durante a gravidez, todo mundo falando, né, eles falam, ah, não, não sei o quê. Mas só você sabe o que você sente, só você, e é você, tipo, eu que tô gerando, então eu que tenho que saber. Então é a gente que tem que ir atrás das coisas, porque muitas vezes a gente se coloca num papel assim, ah, estou grávida, ah, mas fulano falou igual você tá falando no começo, ah, mas fulano falou que tá tudo bem, tá tudo certo. Quem tem que saber se tá certo ou não é você que tá gerando. Quem tá passando, quem tá levando, quem tá, né, todos os dias levantando e acordando, com dor, com tudo, né? Então, assim, dessa gravidez, eu gostaria, né, de tomar um pouco mais de cuidado no final. E eu sugiro isso para quem passou por algo parecido comigo, ou tem pressão alta, ou teve pressão alta durante a gravidez, e tá em um primeiro filho, vê esse vídeo já. Fique atenta a ver quando você tiver pressão alta, que a gente que depende, né, de hospital público é diferente, né, não é a mesma coisa que particular. E no público, infelizmente, a gente tem que ficar, né, mais assim, em cima, falando mais, ainda mais quando tá no final ali. Porque quando tá chegando perto do parto, geralmente elas querem que você esteja chegando lá já quase parindo. E às vezes você não vai dilatar. Então, às vezes é cesárea. Às vezes seu parto pode ser igual ao meu, de alto risco. Ou não. Então, assim, cada gestação é diferente. Então, eu levo assim, a gestação do Ravi foi uma coisa. Mas a gestação do Levi, no final, pode ser outra. Então, assim, mais eu tento, né, fazer, por exemplo, os exames. Agora eu dei uma atrasada, porque como eu mudei, né, dei uma atrasada nos exames nesses últimos que eu tenho que fazer. E eu já tenho que constar para fazer os próximos, que é agora, né, do terceiro trimestre. Então, assim, já deu uma atrasadinha nessa mudança e tal. Mas, assim, já vou botar tudo em dia, meus exames. Vou já fazer os outros, marcar os outros pra fazer. Só que eu tô bem tranquilo porque eu fiz bastante exame. Fui lá no HU umas 2, 3 vezes, né? Consultei também lá onde tá morando, consultei aqui. Então, assim, agora, durante, né, essa gravidez, então eu tô mais de boa. Só fiquei mais preocupada com esses episódios, mas, graças a Deus, na gestação, tudo ok. Só tomar cuidado mesmo, só tô mais atenta ao final da gravidez. Então, um beijo pra vocês, gravidinhas e futuras mamães ou mulheres tentantes que não tentam também ter filho. Um beijo pra vocês. Comentem aí se aconteceu alguma coisa com vocês, se vocês já passaram por alguma experiência ou também querem deixar alguma coisa pra atenção, pra gente ter atenção durante a gravidez. Então, vou cuidar da minha cria agora.